Boa tarde, o meu nome é Joana Areias e sou Presidente da Life Purpose Coach e estás a assistir a mais um Purpose Video, que significa que estás no sítio certo para descobrires o teu propósito e criares o teu trabalho de sonho. Hoje venho partilhar contigo uma mensagem, um e-mail que recebi há umas semanas de uma pessoa que me segue e que tinha tudo a ver com também um tema que eu andava a trabalhar já há algum tempo, porque uma amiga e colega pediu-me para escrever um artigo para o site dela, para uma crónica que ela tem no site dela, chamado Dar o Clique. Entretanto, tive imenso tempo para escrever o tal artigo que ela me pediu e, coincidentemente, então esta pessoa que me segue decidiu enviar-me este e-mail. Vou-lhe chamar João, e o João enviou-me este e-mail a pedir uma ajuda e algumas dicas. E achei que tinha tudo a ver, então vou partilhar contigo. O João diz qualquer coisa do género: olá, chamo-me João, li o seu e-book com toda a atenção e parece que foi escrito para mim. Trabalho há 21 anos no mesmo local, uma loja de família, e estou num ponto de saturação, tal que nem sequer tenho sonhos. Sinto-me bloqueado, sem perspectivas de futuro, estagnado a viver uma rotina angustiante. O meu pai já está perto, já está com alguma idade, e eu sei que não quero continuar neste ramo, que é uma determinada área de negócio. O espaço é nosso, que é uma vantagem, mas não sei o que fazer no futuro. Sinto-me atado, sem saber o que quero, para onde me virar, e não estou feliz. Portanto, ele pede aqui algumas dicas. E, entretanto, eu pus-me a refletir sobre o que é que iria escrever para este artigo desta amiga. E basicamente, o tema desta crónica tem a ver com qual é que foi o clique que deu na nossa vida para nós fazermos as mudanças que fizemos e termos a vida que temos atualmente. Então, comecei a escrever o artigo para esta crónica e lembrei-me que tinha tudo a ver aqui com o pedido do João, porque dividi basicamente, porque eu quando comecei a escrever pensei, bem, não posso dizer que existe só um clique, seria muito injusto para todos os cliques que aconteceram ao longo da minha vida e que deram na minha cabeça para eu poder chegar ao ponto em que sou hoje e ter a vida que tenho. Então seria muito injusto se tu falares apenas de um clique e decidir resumir tudo a 3 cliques. E portanto hoje vou partilhar contigo os 3 cliques que deram na minha vida e que vão ajudar aqui o João a resolver esta questão também na vida dele. Então, para qualquer mudança acontecer na nossa vida, eu acredito que tem que acontecer estes 3 momentos. E o primeiro momento que aconteceu na minha vida foi acreditar. Ou seja, posso dar o exemplo na minha área profissional. Durante muito tempo eu não estava feliz e realizada naquilo que estava a fazer, mas não acreditava, eu nem sabia que existia a possibilidade de estar realizado profissionalmente. Não tinha exemplos disso à minha volta, pelo menos eu achava que não. Tudo o que a sociedade e a cultura me dizia era que era mesmo assim, portanto eu tinha que ir trabalhar 8 horas por dia numa coisa que eu não gostava e era mesmo assim, paciência, a vida é assim. Então nada do que acontecia à minha volta, ou assim me parecia, me indicava que poderia ser diferente. Então eu simplesmente não acreditava que a minha vida poderia ser diferente, que eu poderia estar realizada a fazer uma coisa que eu gostava. E esse para mim foi o primeiro clique. Acreditar que efetivamente as coisas poderiam ser diferentes. E porquê é que eu comecei a acreditar? O que é que me ajudou a mim em particular? O que me ajudou a mim foi usar a minha lógica, ou seja, eu comecei a pensar, será que é suposto a vida ser assim? Sempre acreditei que nós vivemos este mundo para ser felizes, essa é a nossa missão global. E portanto, isso não estava alinhado com essa minha crença tão enraizada em mim. Então, não tinha lógica para mim que se a nossa função na Terra era sermos felizes, então era suposto estarmos 8 horas a fazer uma coisa que detestávamos. Não me fazia sentido, as duas coisas não encaixavam. Então decidi começar a procurar exemplos à minha volta, procurar pessoas que me inspirassem, procurar um coach, procurar amigos que me apoiassem, que me ajudassem a acreditar que seria possível mudar esta estrutura para mim. E só depois de eu acreditar é que foi possível fazer qualquer mudança. Portanto, esse será o primeiro clique e a primeira coisa que eu te recomendaria seria precisamente isso. Encontrar formas e estruturas e acompanhamento que te permita acreditar de uma forma inabalável na possibilidade que realmente te inspire, seja mudar de trabalho, seja mudar de relação, seja mudar de casa, seja mudar de vida em qualquer um dos aspectos que tu consideras necessários para ti neste momento. Esse é o primeiro clique. O segundo clique foi, obviamente, depois de eu começar a acreditar que esta mudança era possível e que eu poderia fazer algo novo na minha vida, foi colocar-me em causa. Esse foi o segundo clique, foi mesmo muito significativo, porque só a partir do momento em que eu comecei a colocar-me em causa e a responsabilizar-me pelos meus resultados é que as coisas começaram efetivamente a mudar. E se pensarmos bem, estas duas questões, o acreditar e o colocar-me em causa, estão muito relacionadas, porque muitas vezes nós não acreditamos que é possível um determinado resultado apenas porque é mais fácil, pelo menos a curto prazo, acreditar nisso, ou seja, acreditar que não é possível, do que acreditar que depende de nós, porque isso dá um bocadinho de trabalho. Então, muitas vezes estes dois temas estão relacionados, não é? Eu lembro-me que numa altura em que eu estava a sair da minha relação, numa altura da minha vida, e na altura estava a fazer coaching com um colega, e eu cheguei a uma sessão assim meio esgroviada e disse-lhe qualquer coisa tipo, olha, esquece, eu acho que
relações felizes não existem, eu não vejo ninguém à minha volta que viva uma relação como eu acho que deve ser. E, portanto, eu acho que não existem pessoas felizes no romance e as pessoas, se calhar, só estão juntas porque não têm outra alternativa ou porque separarem-se dá muito trabalho. E foi muito engraçado porque o meu coach disse-me assim, ok, então só para ver se eu percebi, o que tu estás a dizer é que no mundo todo não existe um único casal que seja realmente feliz. E eu, ok, já percebi. Ou seja, só o facto de ele repetir esta frase absurda que eu estava a dizer, ele repetir as minhas próprias palavras, eu percebi, ok, tu estás a dizer isto apenas para te convenceres que mais vale não fazeres nada, então mais vale ficares quieta no teu canto e não mudares nada na tua vida, porque a mudança dá trabalho e é difícil. Então estas duas coisas, o acreditar e o colocarmos em causa, às vezes estão um bocadinho relacionadas. E, portanto, esse é o segundo clique e é aquilo que eu acho que é o ponto de partida para muita coisa, é realmente colocarmos em causa, e é muitas vezes isto que eu digo aos meus clientes na primeira vez que nós nos conhecemos e que temos a nossa primeira conversa, que isso é o ponto de partida para tudo. Sem te colocares em causa, sem assumir as responsabilidades pelos teus resultados, nada vai acontecer. Portanto, esse é o segundo clique, colocar-se em causa. O terceiro clique foi muito... Só o conheci mais tarde e só mais tarde é que comecei a refletir sobre ele, veio bastante depois dos outros dois cliques. E o terceiro clique diz respeito a aprender a desistir. Isto porque uma das coisas que acontece a muitas pessoas é que querem avançar para a mudança, querem avançar para o novo, mas não querem largar o velho. Ou seja, querem levar consigo aquilo que já não os serve e que efetivamente é o foco da sua mudança. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a mudança é uma coisa difícil, muitas vezes porque aquilo que nós somos neste momento, apesar de já não nos satisfazer, corresponde àquilo que é a nossa identidade. Ou seja, eu antes de ser a Joana Coach, apesar da minha identidade ser muito mais do que simplesmente a minha profissão, mas a minha profissão ocupa um grande espaço naquilo que representa, por exemplo, a minha identidade. E, portanto, quando eu decidi deixar de ser a Joana Fisioterapeuta para passar a ser a Joana Coach, isso implicou uma desistência da minha parte de algo, ou seja, um largar de algo, para agarrar algo novo. E muitas vezes, como estas questões, seja de um relacionamento, seja de uma profissão, seja de hábitos de saúde, seja da maneira como tu lidas com o teu dinheiro, seja o que for, como muitas vezes estas coisas representam quem tu és, são muito difíceis de largar. E a verdade é que por cada caminho que tu escolhes, há outros caminhos que ficam por correr, é inevitável. Por cada caminho que tu dizes que sim, há outros caminhos a que vais ter que dizer que não. E, portanto, eu lembro-me numa altura em que eu estava já a construir a minha carreira como coach, mas estava ainda a trabalhar como fisioterapeuta num ginásio. O meu chefe era muito querido no ginásio, ele vinha falar comigo para me motivar, para eu ter mais clientes na área da fisioterapia no âmbito de ginásio, portanto, no ambiente de ginásio. E ele era espetacular e fazia o trabalho dele muito bem. Eu saía das conversas com ele super motivada. Só que depois tinha que fazer um trabalho ativo de me lembrar, não, Joana, mas o que tu queres mesmo é construir a tua carreira como coach. E, portanto, estares a pôr tanta energia para seres a melhor fisioterapeuta que tu podes ser, não é aquilo que tu queres neste momento. Apesar de, sei lá, eu gosto de ser boa, eu gosto de fazer o meu trabalho melhor do que 100%, não é? 200%. E, portanto, eu tive que abdicar de uma parte de mim que é a Joana competitiva, que queria ser a melhor, a Joana que gosta de estar sempre ao alto nível, a Joana que gosta de corresponder às expectativas das pessoas que acreditam nela, não é? Tive que abdicar um bocadinho disso e desistir de uma coisa que é parte do meu caráter, da minha identidade, pelo menos naquela área, naquela parte da minha vida, para poder pôr isso na minha nova parte da minha vida, que era a minha carreira como coach. E muitas vezes nós temos dificuldade em fazer isso. Nós queremos levar para o novo as coisas antigas, a mochila cheia de coisas que já não nos servem. Nós queremos ir para o nosso novo negócio, mas continuar a corresponder às expectativas do nosso chefe antigo. Nós queremos encontrar uma relação que nos preencha, mas continuamos com, sei lá, os fantasmas das relações antigas e não conseguimos largá-los. Nós queremos começar a ter hábitos de vida mais saudáveis, mas não conseguimos desistir de, por exemplo, todos os sábados irmos para os copos com os amigos. E então, isto, a parte fundamental para eu conseguir fazer as mudanças que fiz, uma das partes, a terceira parte foi esta, que deu o terceiro clique e que me permitiu efetivamente fazer as mudanças na minha vida, e foi perceber que sempre que tu quiseres fazer uma mudança, tu vais ter que desistir de certas coisas, vais ter que largar certas coisas. E as pessoas não gostam muito desta palavra desistir, preferem dar-lhe uma conotação mais simpática, mas a verdade é que este processo é tão difícil que efetivamente parece mesmo uma desistência, parece mesmo algo que
tu vais ter que abdicar. E nós não gostamos de abdicar, nós não gostamos de largar coisas. E então torna o processo muito difícil. Portanto, estes são os 3 cliques que tenho para partilhar contigo. O primeiro clique é acreditares, encontrar um amigo, um coach, alguém que te apoie, encontra modelos à tua volta que te ajudem a acreditar naquilo que tu queres fazer na tua vida. O segundo clique, coloca-te em causa, assumes a responsabilidade pelos teus resultados. E o terceiro clique, também muito importante, que é percebe que não vais poder levar tudo contigo e vais ter que ser uma pessoa nova e por isso vais ter que desistir de algumas coisas. Então, estas são as 3 dicas que eu tenho para ti hoje. Espero que tenham ajudado. Se achas que podem ajudar algum dos teus amigos, se algum deles está mesmo a precisar de ouvir alguma destas coisas, partilha com eles este vídeo. Quanto a ti, vou adorar conhecer-te. Se quiseres marcar uma sessão estratégica de coaching para saberes como é que te posso ajudar a ti de forma personalizada. E ainda consegui manter o meu e-book disponível mais algumas semanas. Não tenho ainda a data de lançamento do meu primeiro livro, mas assim que tiver, o e-book irá deixar de estar disponível. Portanto, aproveita e faz o download gratuito do e-book Descobrir o Seu Propósito em www.joanaareias.com. Se quiseres marcar uma sessão para ti, envia-me um e-mail para coach@joanaareias.com e eu vou adorar saber coisas sobre ti e ajudar-te a ti, de forma específica no teu caso. Então, até breve. Muito obrigada por me ouvires. Não te esqueças que o mundo precisa de mais pessoas inspiradas e apaixonadas e, portanto, tu podes viver a tua vida com aquilo que tu mais amas fazer. Até breve e tenha uma boa semana.